Você não percebe de início. Não se anuncia. Não bate à sua porta com um aviso. Simplesmente acontece. Uma tarefa inacabada, uma decisão adiada, uma pilha de coisas para amanhã, e depois outra, e outra. Até que um dia, você acorda e percebe que está vivendo em uma névoa que não consegue nomear. Você sente no peito uma opressão, um peso, um cansaço silencioso que o acompanha mesmo quando você não fez absolutamente nada. É isso que a desordem faz. Ela não grita, ela sussurra, e quando você a ouve, ela já levou mais do que você jamais concordou em dar. Você diz a si mesmo que não é grande coisa. É só bagunça, apenas algumas coisas fora do lugar, apenas um cronograma que saiu do seu controle. Mas no fundo, você sabe que não é bem assim, porque não se trata apenas da bagunça na sua mesa ou dos e-mails que você não respondeu. Trata-se do que tudo isso representa. Cada coisa inacabada é uma promessa que você quebrou consigo mesmo. Cada atraso é um momento em que você escolheu o conforto em vez do compromisso. E lenta e silenciosamente, essas escolhas começam a definir você. Não porque você seja preguiçoso, não porque você não se importe, mas porque em algum momento você parou de acreditar que a ordem importava. Você parou de acreditar que você importava o suficiente para que você exigisse mais de si mesmo. E aqui está a parte que ninguém menciona. A desordem não rouba apenas o seu tempo. Ela rouba a sua clareza. Ela rouba a sua capacidade de se enxergar com clareza, de confiar plenamente em si mesmo. Quando a sua vida está desorganizada, a sua mente também está. Você não consegue pensar com clareza porque sempre há algo perturbando a sua consciência, algo que você esqueceu, algo que você deveria ter feito, algo que você tem medo de encarar. E esse ruído constante, essa estática de fundo, te esgota. Ela rouba o espaço mental que você precisa para criar, para decidir, para tornar-se qualquer coisa além do que você já é. Mas a parte mais cruel, rouba seu amor próprio, porque toda vez que você passa por aquela pilha, toda vez que adia aquela tarefa para amanhã, você está enviando uma mensagem para si mesmo. Você está dizendo: eu não valho o esforço, não sou disciplinado o suficiente, não sou o tipo de pessoa que termina as coisas. E depois de repetições suficientes, você começa a acreditar nisso. Você começa a se retrair. Você começa a aceitar uma versão de si mesmo que vive em reação, em hesitação, em desculpas. E essa versão não é quem você é apenas quem você se permitiu se tornar. Então, antes de organizar uma única gaveta, antes de escrever uma única lista, você precisa encarar esta verdade. A desordem tem lhe custado mais do que tempo. Tem lhe custado certeza, confiança, a dignidade silenciosa que vem de viver em consonância com a sua própria palavra. E até que você veja esse custo claramente, até que você o sinta, você nunca encontrará a força para recuperar o que lhe foi tirado. Porque organização não tem a ver com perfeição, tem a ver com respeito. Respeito pelo seu tempo, respeito pela sua mente, respeito pela vida que você diz querer construir. Você sabe o que precisa ser feito. Sabe disso há semanas, talvez meses. Está ali, esperando, chamando você de uma forma silenciosa e persistente que nunca te deixa descansar. E no entanto você não faz. Você rola a tela, você se distrai. Você encontra 1000 pequenas coisas que de repente parecem urgentes. E você diz a si mesmo que é uma questão de tempo, de energia, de esperar o momento certo. Mas não é isso, não exatamente. Porque a verdade que você não dirá em voz alta é esta: você não está evitando a tarefa. Você está evitando o que a tarefa te faz sentir. É o medo, não é? O medo de começar e falhar. O medo de terminar e não ser bom o suficiente. O medo de se expor suas limitações, suas lacunas, as partes de você que ainda se sentem despreparadas, indignas, inseguras. Então você não começa, porque se você não começar, não pode falhar. Se você não tentar, não pode ser julgado. E nessa lógica distorcida, a evitação se torna proteção. Torna-se o escudo que você usa para se manter a salvo daquilo que diz desejar: progresso. Mas veja o que você não está percebendo. Toda vez que você evita essa tarefa, você não está se protegendo.
Você está reforçando uma história. Uma história que diz que você não é capaz, que você não consegue lidar com pressão, que você é o tipo de pessoa que se encolhe quando a situação aperta. E quanto mais você repete essa história, mais ela se torna a sua identidade. Não porque seja verdade, mas porque você continua provando isso para si mesmo, repetidamente, das maneiras mais sutis e silenciosas. E por baixo de tudo isso, por baixo do medo do fracasso, do medo do julgamento, existe algo mais profundo. Um medo que você talvez nem reconheça. É o medo do seu próprio potencial. Porque se você realmente fizesse aquilo, se realmente levasse adiante, teria que encarar uma nova realidade. Teria que se tornar uma versão de si mesmo que não dá desculpas, que não se esconde, que assume a responsabilidade pelo que acontece a seguir. E essa versão é aterrorizante, porque exige mais de você. Ela demanda mais. Ela não permite que você se mantenha pequeno. Então você fica estagnado. Não porque você seja fraco, mas porque dar um passo à frente exige um tipo de coragem que você não tem certeza se possui. Exige que você pare de proteger a pessoa que você tem sido e comece a se tornar a pessoa que você deveria ser. E essa lacuna, o espaço entre quem você é e quem você poderia ser, parece impossivelmente grande. Então você espera, você hesita, você diz a si mesmo, amanhã, mas o amanhã nunca chega, porque a evitação não precisa de um calendário, ela só precisa da sua permissão, mas aqui está o ponto de virada. O momento em que você para de evitar a tarefa e começa a encarar a emoção, atrás no momento em que você admite, estou com medo, mas vou fazer mesmo assim, tudo muda. Porque recuperar a ordem não tem a ver com força de vontade, tem a ver com coragem. A coragem de confrontar aquilo de que você tem fugido. A coragem de parar de proteger seu conforto e começar a honrar seu potencial. E no momento em que você escolhe isso, você deixa de ser a pessoa que evita. Você se torna a pessoa que constrói. Você estava esperando por esse momento. Aquele em que tudo se encaixa. Aquele em que a motivação te invade. E de repente, você se torna uma pessoa diferente, focado, imparável, transformado. Você estava esperando pela grande mudança, a transformação radical, a descoberta que reescreve sua história da noite para o dia, mas ela não chega. E enquanto você espera, os dias passam, semanas, meses, e você continua exatamente onde está, se perguntando por que nada muda. Eis o porquê. Porque você está procurando no lugar errado. Você está procurando o relâmpago quando o verdadeiro poder está na chuva. Lenta, constante, quase invisível. A verdade é que sua vida não é reconstruída por meio de grandes gestos. Ela é reconstruída por meio das menores ações, repetidas tantas vezes que deixam de ser ações e passam a ser quem você é. Você acha que não importa se arruma a cama, se responde aquele e-mail, se escreve por 10 minutos ou limpa um canto da sua mesa. Você acha que essas coisas são pequenas demais para contar, simples demais para importar, mas essa é a mentira que te mantém preso. Porque essas pequenas coisas, elas não são apenas tarefas, são afirmações. Cada vez que você faz a pequena coisa que disse que faria, está contando uma nova história para si mesmo. Você está dizendo, eu sou o tipo de pessoa que cumpre o que promete. Eu sou o tipo de pessoa que mantém as promessas, mesmo as pequenas, mesmo as que ninguém mais vê. E essa história, ela te transforma. Não de uma vez, não de uma forma que você consiga mensurar no primeiro dia, mas, aos poucos, algo dentro de você começa a mudar. Você começa a confiar em si mesmo novamente. Começa a acreditar que talvez, só talvez, você seja capaz de mais do que pensava. E essa crença, ela não vem de um discurso motivacional, não vem de um quadro de visualização, ela vem da comprovação que você dá a si mesmo todos os dias quando faz aquilo que disse que faria. Esse é o poder oculto. Não está na disciplina em si, está no que a disciplina constrói dentro de você. Confiança, certeza. A certeza silenciosa e inabalável de que você não está à mercê de seus humores, seus medos ou suas circunstâncias. Você é alguém que decide e cumpre o que promete. E quando você sabe disso sobre si mesmo, quando você prova isso repetidas vezes, nas menores e mais simples coisas,
você para de ter medo das grandes coisas. Porque você já se treinou para estar presente, você já desenvolveu o músculo que mais importa, a capacidade de agir, mesmo quando não está com vontade. Então pare de esperar pela transformação. Pare de procurar o momento que muda tudo, porque o momento é agora. E é pequeno. É tão pequeno que você quase quer ignorá-lo. Mas se você o levar a sério, se o honrar como honraria uma promessa, você descobrirá algo extraordinário. Você descobrirá que a vida que você deseja não se constrói em um dia. Ela se constrói em 1000 pequenas decisões, cada uma sussurrando para a pessoa em que você está se tornando. Você vale o esforço. Você é capaz. Você é exatamente quem precisa ser. Olhe ao seu redor. Agora mesmo, o que você vê? Não apenas os objetos, mas a história que eles contam, a pilha de papéis que você está querendo organizar, a tela para a qual você está olhando há horas, as paredes que testemunharam todas as suas versões, sua ambição, seu cansaço, sua rendição silenciosa. Seu ambiente não é neutro, não é apenas um pano de fundo, ele está falando com você, todos os dias, e quer você perceba ou não, ele está moldando a maneira como você pensa, como você se sente, como você se vê. Você não consegue pensar com clareza no caos. Você sabe disso. Você já sentiu isso. A bagunça na sua mesa se transforma em bagunça na sua mente. A desordem no seu espaço se transforma em desordem nas suas decisões. E aos poucos, sem nem perceber, você começa a aceitar. Você começa a acreditar que as coisas são assim mesmo, que você é o tipo de pessoa que vive assim, que talvez você não mereça algo melhor. E essa crença se infiltra em tudo. Ela afeta seu trabalho, seus relacionamentos, sua disposição para tentar, porque o ambiente ao seu redor está constantemente sussurrando para você sobre quem você é. E se estiverem sussurrando que você é desorganizado, sobrecarregado, estagnado, então essa será a história que você viverá. Mas eis o outro lado. Quando você entra em um espaço limpo, intencional e bem cuidado, algo muda. Você se sente um pouco mais confiante, respira um pouco mais fundo, sente-se capaz. Não porque o espaço seja perfeito, mas porque ele reflete algo que você decidiu sobre si mesmo. Ele diz: eu importo, meu trabalho importa, minha paz importa. E essa mensagem, ela muda a maneira como você se move ao longo do dia. Ela muda o que você acredita ser possível. Seu ambiente não está separado do seu futuro. É a base, porque a maneira como você trata seu espaço é a maneira como você trata sua vida. Se você deixa as coisas inacabadas, espalhadas, negligenciadas, você está se condicionando a aceitar esse padrão em todos os lugares. Mas se você cria ordem, mesmo em um pequeno canto, você está construindo algo diferente. Você está construindo a identidade de alguém que leva a vida a sério, alguém que não espera que as coisas melhorem, alguém que as faz melhorar, e isso não tem a ver com estética. Não se trata de fazer as coisas parecerem bonitas para os outros. Trata-se de alinhamento, quando o seu mundo externo reflete o mundo interno que você está tentando construir focado, intencional, com propósito. Você para de lutar contra si mesmo. Você para de desperdiçar energia nadando contra a corrente do seu próprio caos. Em vez disso, você começa a fluir. Você começa a criar. Você começa a se tornar a pessoa que o seu ambiente diz que você é. Então não subestime isso. Não descarte como algo superficial, porque o espaço em que você vive, o espaço em que você trabalha, ele está ou apoiando sua transformação ou sabotando-a. E se você quer mudar sua vida, precisa começar mudando o que o rodeia. Não perfeitamente, não de uma vez só, mas deliberadamente. Porque no momento em que você assume o controle do seu ambiente, você assume o controle da história que ele vem lhe contando. E é aí que tudo começa a mudar. Você acorda e o peso já está lá. Antes mesmo de abrir os olhos, antes mesmo de respirar, ele pressiona seu peito, enchendo sua mente com 1000 coisas ao mesmo tempo, coisas que você deveria ter feito, coisas que precisa fazer, coisas que você nem sabe por onde começar. E você fica ali deitado, paralisado, porque parece demais, é demais. Então você congela, você rola a tela,
Você se anestesia. Você faz qualquer coisa, menos encarar. E a pilha cresce. E o peso fica cada vez maior. E você começa a acreditar que talvez você simplesmente não seja feito para isso. Talvez você não seja o tipo de pessoa que consegue lidar com pressão. Talvez você esteja quebrado. Mas você não está quebrado. Você está apenas disperso, e há uma diferença. Porque sobrecarga não é fraqueza, é poder não utilizado. Poder que foi dividido em 100 direções, esticado a tal ponto que não consegue mover nada para frente. Você tem tentado segurar tudo ao mesmo tempo, e essa é a armadilha. Porque sua mente não foi projetada para gerenciar o caos. Ela foi projetada para se concentrar, para decidir, para construir. E quando você pede que ela faça tudo, ela se desliga. Não porque não consiga, mas porque não tolera abusos. Então, aqui está a verdade que você precisa ouvir. Você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer uma coisa, e depois mais uma, e depois mais uma. É isso. Esse é todo o segredo escondido dentro da sua sensação de sobrecarga. Você está se afogando porque continua olhando para o oceano. Mas a saída não é lutar contra o oceano inteiro. É dar uma abraçada. E depois mais uma. E depois mais uma. Até você perceber que não está mais se afogando. Você está se movendo. Comece com o que está à sua frente. Não a coisa mais importante. Não a coisa mais urgente. Apenas a próxima coisa. A coisa que você pode realmente tocar. Anote. Faça. Risque da lista. E nesse momento, nesse único momento de silêncio, você recupera algo. Você recupera o controle da sua vida. Você recupera a crença de que não está à mercê das circunstâncias. Você é alguém que pode agir, e cada vez que você age, você reúne um pedaço desse poder disperso de volta em suas mãos. É assim que a ordem nasce. Não através de planos perfeitos, não através de grandes reformas, mas através de pequenos passos deliberados que te tiram da paralisia e te lembram do que você é capaz. Porque você é capaz. Você sempre foi. Você só estava tentando fazer tudo ao mesmo tempo, e isso não é força, isso é caos. A verdadeira força é saber no que focar agora, e deixar o resto esperar, não para sempre, apenas até você estar pronto, até você ter construído o impulso que transforma a sobrecarga em clareza, e a clareza em controle. Então pare de tentar conquistar tudo hoje. Dê apenas o primeiro passo, e confie que o próximo virá. Porque virá, e a cada passo, você sentirá o peso diminuindo, a névoa se dissipando, a pessoa que você estava esperando se tornar finalmente se revelando. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. Você carrega peso demais. Você sabe disso. Sente isso na exaustão que nunca passa, no ressentimento que surge quando alguém pede mais uma coisa, na frustração silenciosa de nunca ter tempo para o que realmente importa. E, no entanto, você continua dizendo sim. Sim para coisas que você não quer fazer. Sim para responsabilidades que não são suas. Sim para pessoas que só recebem e nunca retribuem. Você diz sim porque tem medo. Medo de decepcioná-los. Medo de parecer egoísta. Medo de que, se você deixar de ser útil, deixará de ser valorizado. Mas aqui está o preço. Cada vez que você diz sim quando quer dizer não, você se trai. Você diz a si mesmo que seu tempo não importa, que seus sonhos não importam, que você não importa tanto quanto os outros. E como tempo, essa mensagem se instala. Você começa a se perder no meio do ruído das necessidades alheias. Você se torna servo de uma vida que não escolheu. E a pior parte? Ninguém te obrigou. Você fez isso. Um sim de cada vez. Então sejamos claros. Dizer não não é egoísmo, não é crueldade, não é falta de bondade, é uma declaração. É você traçando uma linha e dizendo, aqui é onde eu começo, e não sacrificarei minha paz, meu propósito ou meu potencial para evitar o seu desconforto. Porque é isso que você tem feito, não é? Você tem protegido os sentimentos dos outros enquanto sua própria vida desmorona.
E eles estão bem, eles seguem em frente. Mas você está se afogando em compromissos que nunca foram seus. Dizer não é uma das formas mais profundas de amor próprio. Porque significa que você decidiu que sua vida não é uma porta aberta para qualquer um que queira entrar. Significa que você parou de se desculpar por ter limites. Significa que você finalmente entendeu que não pode construir uma vida da qual se orgulhe se estiver constantemente abrindo mão do tempo, da energia e da atenção que a vida exige. E eis o que acontece quando você começa. Quando você diz aquele primeiro, não aquele que acelera seu coração, aquele que parece desconfortável e errado, você descobre algo. Você descobre que o mundo não acaba, as pessoas se adaptam, elas encontram outro caminho. E você ganha algo em troca, você ganha espaço, espaço para respirar, espaço para pensar, espaço para finalmente cuidar da vida que você negligenciou enquanto cuidava de todos os outros. Não se trata de se tornar frio ou fechado. Trata-se de ser honesto, honesto sobre seus limites, honesto sobre suas prioridades, honesto sobre o fato de que você não é infinito e que sua vida, aquela que você diz querer viver, precisa de proteção. Precisa que você proteja seu tempo como se fosse sagrado, porque é. Cada hora que você dedica é uma hora que você nunca terá de volta. E se você continuar dedicando seu tempo a coisas que não importam, um dia você acordará e perceberá que passou a vida inteira construindo o sonho de outra pessoa, enquanto o seu permanecia intocado, esperando por um momento que nunca chegou. Então pratique. Diga não. Não com aspereza, não com culpa, mas com a certeza tranquila e inabalável de que sua vida lhe pertence. E que proteger lá não é um luxo, é uma responsabilidade. Você tem corrido, não em direção a algo, mas sim fugindo de algo. Fugindo da dor, do fracasso, da versão de si mesmo da qual você se envergonha. E nessa corrida, você se diminuiu. Viveu em modo de sobrevivência, reagindo a tudo que aparecia, tentando se manter à tona, sem nunca acreditar que era capaz de algo mais. E talvez isso tenha sido necessário um dia. Talvez tenha sido isso que te ajudou a superar as dificuldades. Mas se você continuar vivendo assim, se continuar correndo, você nunca construirá nada, porque construtores não correm. Eles ficam parados, eles encaram o que está quebrado e decidem criar algo melhor. Você não pode organizar sua vida partindo do medo. Você não pode construir um futuro enquanto ainda estiver preso ao passado. E essa é a mudança da qual ninguém fala. Não se trata de motivação, não se trata de disciplina, trata-se de identidade. Trata-se de decidir, no fundo do seu ser, que você não é mais a pessoa para quem as coisas acontecem. Você é a pessoa que faz as coisas acontecerem. Os construtores pensam diferente. Eles não acordam perguntando: do que preciso para sobreviver hoje? Eles perguntam: o que posso criar hoje? Eles veem os obstáculos não como prova de que não são bons o suficiente, mas como matéria-prima. Matéria-prima que pode ser moldada, reaproveitada, transformada em algo útil. Eles não temem o fracasso, eles o esperam, porque sabem que toda estrutura que vale a pena construir exige tentativa, erro e ajuste. E não perdem tempo lamentando o que não funcionou. Eles aprendem a lição e constroem novamente. Essa é a mentalidade que você precisa, não algum dia, agora. Porque no momento em que você para de se ver como vítima das circunstâncias e começa a se ver como o arquiteto da sua vida, tudo muda. Você para de esperar por permissão. Você para de esperar que as coisas fiquem mais fáceis. Você pega o que tem, seja lá o que for, e começa a construir. Uma decisão, uma ação, um dia de cada vez. É difícil, é desconfortável. Porque construir exige algo que correr nunca exigiu. Exige que você desacelere, que planeje, que se comprometa. Que firme sua reivindicação e diga: é para cá que vou, e não vou sair daqui até que esteja pronto. Esse tipo de certeza aterroriza as pessoas que passaram a vida inteira na defensiva, mas é o único caminho a seguir. Porque energia dispersa não constrói nada. Viver de forma reativa não constrói nada.
Somente esforço focado e intencional, somente a mentalidade de um construtor pode transformar o caos do seu passado na base do seu futuro. Então pare de correr, pare de reagir, pare de deixar a vida acontecer com você. Fique parado, olhe para o que você tem e pergunte a si mesmo: o que eu vou construir? Não o que você gostaria de construir, não o que você construirá quando tudo estiver perfeito. O que você vai construir agora, com os recursos imperfeitos e confusos que você tem à sua frente, porque é aí que tudo começa. Não com um plano, não com inspiração, mas com uma decisão. A decisão de deixar de ser um sobrevivente e se tornar um criador. E quando você tomar essa decisão, quando você assumir essa identidade, você descobrirá que organizar sua vida não é um fardo, não é uma tarefa árdua. É a expressão natural de alguém que está construindo algo que importa. E você está construindo a si mesmo. A versão de você que não se encolhe, não se esconde, não foge. A versão que se mantém firme, assume responsabilidade e constrói algo sobre o qual vale a pena se apoiar. Você desperdiça seu tempo. Você sabe que desperdiça, não de maneiras grandes e óbvias, mas de maneiras pequenas e sutis que, a princípio, não parecem desperdício. 10 minutos aqui, 20 ali, 1 hora rolando a tela sem rumo, outra hora fingindo trabalhar, mas sem chegar a lugar nenhum. E no fim do dia, você sente isso vazio. A frustração, a vergonha silenciosa de saber que você tinha tempo e o deixou escapar como água. E você diz a si mesmo que não importa. Foi só um dia, mas nunca é só um dia, é todo dia. E nesses dias, eles se somam para formar uma vida. Você trata seu tempo como se fosse ilimitado, como se não importasse o que você fizesse com ele, como se você sempre pudesse começar amanhã. Mas o tempo não se importa com suas intenções. Ele não espera. E cada momento que você gasta com algo que não importa é um momento que você roubou de algo que importa, dos seus sonhos, do seu crescimento, da pessoa que você vive dizendo que quer se tornar. E a verdade brutal é esta: você não recupera esse tempo. Você não recebe um reembolso. Você não tem uma segunda chance para o hoje. Então por que você o descarta tão facilmente? Por que você permite que distrações, obrigações e hábitos inconscientes consumam o recurso mais valioso que você possui? Porque você não o considera sagrado. Você não o trata com a reverência que ele merece. Você o trata como algo barato, algo abundante, algo que sempre estará lá, mas não estará. E no fundo você sabe disso. Você sente isso toda vez que olha para trás, para um mês, e se pergunta para onde ele foi. Toda vez que você percebe que mais um ano se passou e você ainda está no mesmo lugar, ainda dizendo que começará em breve, ainda esperando o momento certo. Mas eis a mudança. No momento em que você começa a tratar seu tempo como um território sagrado, no momento em que você o guarda, o protege, o honra como o dom finito que ele é, tudo muda. Você para de dizer sim para coisas que te drenam. Você para de gastar horas com coisas que não te fazem progredir. Você começa a se perguntar: vale a pena o pedaço da minha vida que estou trocando por isso? E quando a resposta é não, você se afasta, não com culpa, não com desculpas, mas com a confiança tranquila de alguém que sabe o valor do seu tempo. Suas horas não são algo para se gastar, são algo para se investir, e como qualquer investimento, devem trazer retorno. Crescimento, progresso, paz, alegria, propósito. Quando você começa a pensar no seu tempo dessa forma, quando começa a tratar sua agenda com a seriedade que seu futuro merece, você para de ser descuidado com ele. Você para de deixar que outras pessoas ditem como você o usa. Você se torna deliberado, intencional, e é aí que sua vida começa a tomar forma. Então recupere-o, a cada hora, a cada minuto, trate-o como o território sagrado que é. Porque uma vez perdido, está perdido para sempre, e a vida que você diz querer construir, ela se constrói 1 hora de cada vez. Não desperdice mais uma. Houve um tempo em que você acreditava em si mesmo, quando sua palavra tinha valor,
quando você dizia que faria algo e fazia. Mas em algum momento, isso mudou. As promessas começaram a se acumular. As intenções se transformaram em desculpas e, lenta e silenciosamente, você parou de confiar em si mesmo, porque você continuava provando que não era confiável, nem para ninguém, nem para você mesmo. E essa é a ferida mais profunda, não é? Não que os outros duvidem de você, mas que você duvide de si mesmo. Porque cada vez que você quebra uma promessa a si mesmo, cada vez que você diz que vai começar e não começa, cada vez que você estabelece um padrão e não consegue atingi-lo, você mina algo frágil. Você mina a crença de que é capaz, de que é forte, de que é alguém que vale a pena levar a sério, e depois de tantas promessas quebradas, você começa a se ver como fraco, inconfiável, o tipo de pessoa que fala muito, mas nunca cumpre. Mas eis o que você não percebe. És dano? Não é permanente. Pode ser desfeito. Não com palavras, não com resoluções, mas com ação. Ações pequenas, consistentes e sem glamour. Porque o respeito próprio não é algo que se conquista apenas com o pensamento. É algo que você construir, uma promessa cumprida de cada vez. Quando você diz que vai acordar em um determinado horário e cumpre, você se reconstrói. Quando você diz que vai terminar aquela tarefa e a cumpre, você se reconstrói. Quando você organiza uma área da sua vida, honra um compromisso, se cobra um padrão que você vinha deixando de lado, você se reconstrói. E a cada pequeno ato de perseverança, algo dentro de você começa a se curar. Você começa a confiar em si mesmo novamente. Você começa a acreditar que talvez, só talvez, você seja a pessoa que você vem tentando se tornar. É isso que a ordem te proporciona. Não apenas uma mesa limpa ou uma agenda organizada. Ela te devolve a dignidade. Ela te devolve a capacidade de se olhar no espelho sem sentir vergonha. Porque você não está mais vivendo na lacuna entre quem você diz ser e quem você realmente é. Você está diminuindo essa lacuna, uma ação de cada vez. E esse alinhamento, quando o que você diz e o que você faz finalmente coincidem, é quando você se torna completo novamente. Então não subestime isso. Não pense que estrutura se resume a produtividade ou eficiência. É algo muito mais profundo. É sobre recuperar o respeito que você perdeu quando deixou de cumprir sua palavra. É sobre provar a si mesmo que você não é mais a pessoa que era. Que você está se tornando alguém mais forte, alguém que honra seus compromissos, alguém em quem se pode confiar e, principalmente, em si mesmo. E quando você reconstruir essa confiança? Quando você a provar repetidas vezes até que se torne inabalável? É aí que tudo se encaixa, porque você para de duvidar, você para de questionar. Você sabe, com absoluta certeza, que quando você se compromete com algo, isso acontece. E essa certeza é a base de toda a transformação que você fará. Os construtores pensam diferente. Eles não acordam perguntando: do que preciso para sobreviver hoje? Eles perguntam: o que posso criar hoje? Eles veem os obstáculos não como prova de que não são bons o suficiente, mas como matéria-prima. Matéria-prima que pode ser moldada, reaproveitada, transformada em algo útil. Eles não temem o fracasso. Eles o esperam, porque sabem que toda estrutura que vale a pena construir exige tentativa, erro e ajuste. E não perdem tempo lamentando o que não funcionou. Eles aprendem a lição e constroem novamente. Essa é a mentalidade que você precisa, não algum dia. Agora, porque no momento em que você para de se ver como vítima das circunstâncias e começa a se ver como o arquiteto da sua vida, tudo muda. Você para de esperar por permissão. Você para de esperar que as coisas fiquem mais fáceis. Você pega o que tem, seja lá o que for, e começa a construir uma decisão, uma ação, um dia de cada vez. E sim, é difícil, é desconfortável, porque construir exige algo que correr nunca exigiu. Exige que você desacelere, que planeje, que se comprometa, que firme sua reivindicação e diga: é para cá que vou. E não vou sair daqui até que esteja pronto.
Esse tipo de certeza aterroriza as pessoas que passaram a vida inteira na defensiva, mas é o único caminho a seguir. Porque energia dispersa não constrói nada. Viver de forma reativa não constrói nada. Somente esforço focado e intencional, somente a mentalidade de um construtor pode transformar o caos do seu passado na base do seu futuro. Então pare de correr, pare de reagir, pare de deixar a vida acontecer com você. Fique parado, olhe para o que você tem e pergunte a si mesmo: o que eu vou construir? Não o que você gostaria de construir, não o que você construirá quando tudo estiver perfeito. O que você vai construir agora, com os recursos imperfeitos e confusos que você tem à sua frente. Porque é aí que tudo começa. Não com um plano, não com inspiração, mas com uma decisão. A decisão de deixar de ser um sobrevivente e se tornar um criador. E quando você tomar essa decisão, quando você assumir essa identidade, você descobrirá que organizar sua vida não é um fardo, não é uma tarefa árdua. É a expressão natural de alguém que está construindo algo que importa. E você está construindo a si mesmo. A versão de você que não se encolhe, não se esconde, não foge. A versão que se mantém firme, assume responsabilidade e constrói algo sobre o qual vale a pena se apoiar. Você desperdiça seu tempo. Você sabe que desperdiça. Não de maneiras grandes e óbvias, mas de maneiras pequenas e sutis que, a princípio, não parecem desperdício. 10 minutos aqui, 20 ali, 1 hora rolando a tela sem rumo, outra hora fingindo trabalhar, mas sem chegar a lugar nenhum. E no fim do dia, você sente isso, o vazio, a frustração, a vergonha silenciosa de saber que você tinha tempo e o deixou escapar como água, e você diz a si mesmo que não importa. Foi só um dia, mas nunca é só um dia, é todo dia. E nesses dias, eles se somam para formar uma vida. Você trata seu tempo como se fosse ilimitado, como se não importasse o que você fizesse com ele, como se você sempre pudesse começar amanhã. Mas o tempo não se importa com suas intenções. Ele não espera. E cada momento que você gasta com algo que não importa é um momento que você roubou de algo que importa, dos seus sonhos, do seu crescimento, da pessoa que você vive dizendo que quer se tornar. E a verdade brutal é esta: você não recupera esse tempo. Você não recebe um reembolso. Você não tem uma segunda chance para o hoje. Então por que você o descarta tão facilmente? Por que você permite que distrações, obrigações e hábitos inconscientes consumam o recurso mais valioso que você possui? Porque você não o considera sagrado. Você não o trata com a reverência que ele merece. Você o trata como algo barato, algo abundante, algo que sempre estará lá, mas não estará. E no fundo você sabe disso. Você sente isso toda vez que olha para trás, para um mês, e se pergunta para onde ele foi. Toda vez que você percebe que mais um ano se passou e você ainda está no mesmo lugar, ainda dizendo que começará em breve, ainda esperando o momento certo. Mas eis a mudança. No momento em que você começa a tratar seu tempo como um território sagrado, no momento em que você o guarda, o protege, o honra como o dom finito que ele é, tudo muda. Você para de dizer sim para coisas que te drenam. Você para de gastar horas com coisas que não te fazem progredir. Você começa a se perguntar: vale a pena o pedaço da minha vida que estou trocando por isso? E quando a resposta é não, você se afasta, não com culpa, não com desculpas, mas com a confiança tranquila de alguém que sabe o valor do seu tempo. Suas horas não são algo para se gastar, são algo para se investir. E como qualquer investimento, devem trazer retorno, crescimento, progresso, paz, alegria, propósito. Quando você começa a pensar no seu tempo dessa forma, quando começa a tratar sua agenda com a seriedade que seu futuro merece, você para de ser descuidado com ele. Você para de deixar que outras pessoas ditem como você o usa. Você se torna deliberado, intencional. E é aí que sua vida começa a tomar forma. Então recupere-o, a cada hora, a cada minuto. Trate-o como o território sagrado que é. Porque uma vez perdido, está perdido para sempre. E a vida que você diz querer construir, ela se constrói 1 hora de cada vez. Não desperdice mais uma. Houve um tempo em que você acreditava em si mesmo, quando sua palavra tinha valor, quando você dizia que faria algo e fazia. Mas em algum momento, isso mudou. As promessas começaram a se acumular. As intenções se transformaram em desculpas. E, lenta e silenciosamente, você parou de confiar em si mesmo.
porque você continuava provando que não era confiável, nem para ninguém, nem para você mesmo. E essa é a ferida mais profunda, não é? Não que os outros duvidem de você, mas que você duvide de si mesmo. Porque cada vez que você quebra uma promessa a si mesmo, cada vez que você diz que vai começar e não começa, cada vez que você estabelece um padrão e não consegue atingi-lo, você mina algo frágil. Você mina a crença de que é capaz, de que é forte, de que é alguém que vale a pena levar a sério. E depois de tantas promessas quebradas, você começa a se ver como fraco, inconfiável. O tipo de pessoa que fala muito, mas nunca cumpre. Mas eis o que você não percebe. Es dano não é permanente. Pode ser desfeito. Não com palavras, não com resoluções, mas com ação. Ações pequenas, consistentes e sem glamour. Porque o respeito próprio não é algo que se conquista apenas com o pensamento. É algo que você construir, uma promessa cumprida de cada vez. Quando você diz que vai acordar em um determinado horário e cumpre, você se reconstrói. Quando você diz que vai terminar aquela tarefa e a cumpre, você se reconstrói. Quando você organiza uma área da sua vida, honra um compromisso, se cobra um padrão que você vinha deixando de lado, você se reconstrói. E a cada pequeno ato de perseverança, algo dentro de você começa a se curar. Você começa a confiar em si mesmo novamente. Você começa a acreditar que talvez, só talvez, você seja a pessoa que você vem tentando se tornar. É isso que a ordem te proporciona, não apenas uma mesa limpa ou uma agenda organizada. Ela te devolve a dignidade, ela te devolve a capacidade de se olhar no espelho sem sentir vergonha, porque você não está mais vivendo na lacuna entre quem você diz ser e quem você realmente é. Você está diminuindo essa lacuna, uma ação de cada vez. E esse alinhamento, quando o que você diz e o que você faz finalmente coincidem, é quando você se torna completo novamente. Então não subestime isso. Não pense que estrutura se resume à produtividade ou eficiência. É algo muito mais profundo. É sobre recuperar o respeito que você perdeu quando deixou de cumprir sua palavra. É sobre provar a si mesmo que você não é mais a pessoa que era, que você está se tornando alguém mais forte, alguém que honra seus compromissos, alguém em quem se pode confiar e, principalmente, em si mesmo. E quando você reconstruir essa confiança, quando você a provar repetidas vezes até que se torne inabalável, é aí que tudo se encaixa, porque você para de duvidar, você para de questionar. Você sabe, com absoluta certeza, que quando você se compromete com algo, isso acontece. E essa certeza é a base de toda a transformação que você fará